Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia. Bom dia. Para a irmã minha que não estava aqui, é um presente para você hoje, irmã. Ai, que bênção. Que benção, né? É. Já abriu? Abri. Abriu? Recebi. Já sabe o que tem lá dentro? Não. Não sabe? Mas a gente vai descobrir o que tem lá dentro. Recebi ontem. A semana passada, semana retrasada, nós aprendemos que nós recebemos, todos os cristãos nascidos de novo, né, recebem um presente de Deus. E só que como um presente, como você recebe uma caixa, você obviamente fica curioso e você quer saber o que tem lá dentro, não é verdade? Mas pelo menos ficaria curioso eu, né? E aí a gente viu que a gente recebeu um presente. A gente vai ver um outro aspecto que está dentro dessa caixinha que a gente vai aprender hoje, tá ok? Antes de mais nada, vamos nos colocar em pés, menos o Vitão e os impossibles e as grávidas, os idosos e as grávidas. Aí não. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, meditar na Tua Palavra é uma dádiva, é um privilégio que o Senhor concede aos Teus filhos, ó Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou, zelou para que essa revelação chegasse em nossas mãos hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, porque se não fosse a Tua Palavra, nós não saberíamos qual é a Tua vontade, nós não saberíamos os Teus planos para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse manual permaneceu intacto a todas as perseguições na história da igreja, porque o Senhor fez questão de que a Tua revelação chegasse em nós hoje. Obrigado por ela, Senhor. E, Senhor, reconhecendo também as nossas debilidades, Senhor, de entender, de interpretá-la, Senhor. Nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos entender, porque nós sabemos que as coisas espirituais só podem ser entendidas pelo Teu Espírito Santo. Por isso nós pedimos encarecidamente, Senhor, nos ajuda nessa manhã a entender a Tua Palavra, Senhor. É o que eu te peço. Amém. Amém. Os irmãos podem pegar as suas Bíblias, quase que se assentaram, né? Abra comigo em João, capítulo 3. Quem não estiver com Bíblia e conseguir enxergar, também está aqui para você acompanhar. Todo mundo encontrou? Nós vamos ler até o verso 8, tá? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Em resposta, Jesus disse: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Pode se assentar? Como eu havia dito na semana passada, na semana retrasada, se eu falo semana passada, vocês desconsideram. É hábito. Nós aprendemos que recebemos o presente da salvação. Está aqui, irmã Sumia, o presente que a irmã recebeu, não sei quando, mas já recebeu. O presente da salvação. E nós abrimos esse presente a semana passada. E nós descobrimos que havia alguma coisa ali dentro, algo de princípio. O que tinha lá dentro mesmo? Quem lembra?
Quem lembra? Menos a irmã Sumier, que não estava aqui. Ninguém lembra? Eu lembro. Hã? Quem falou? Estava a justificação dentro do presente? Estava a justificação lá. Mas o assunto que eu abordei... Foi? Santificação. Santificação. Será que eu sou santo, né, Paulo? Era a ideia. Então nós vimos na semana passada que um dos aspectos da salvação, e nós estudamos sobre ele, foi exatamente a santificação, e nós tentamos aqui tirar aquela mente de santidade supra-espiritual que talvez pudesse estar na sua cabeça por causa da Igreja Católica, né, que entende que o santo é aquele velhinho com aquela roupinha que fica no monastério lá, enclausurado, isso aqui é santo, né? E a gente viu que não é essa a ideia. A pergunta que eu faço antes de iniciar, senão eu vou voltar lá. Quem aqui é santo? Passaram no teste, tá bom. Mais de 50% mais um, tá ok. Então a gente pode dar prosseguimento no próximo aspecto da salvação, né? Mas eu poderia perguntar por que você é santo, né? Antes de eu ir passar para ver se você não olhou, o irmão ergueu a mão, vou te erguer também, senão fica feio para mim, né? Por que você é santo? Alguém poderia aí dar uma clareada? O que você fez para ser santo? Explica para mim o segredo. Em qual monastério você ficou? Quanto tempo foi preciso? Por que você é santo? Onde está o seu mérito de santidade? Em Jesus. Então salvou vocês aí, hein? Argumento. Não, salvou eles. O mérito está em Cristo, né? Você é santo não é porque você fez alguma coisa aí bacana, seus jejuns lá e você virou santo. Não, você fez jejum porque você era santo já, né? A santidade te levou a fazer isso, a buscar mais ainda a santidade. Então eu posso pular para o próximo? Pode mesmo? Tá, ok, então. Então nós estamos observando o que há dentro do pacote da salvação. Está aberto ali. Nós vamos aprender ainda, não chegamos nesse ponto, mas nós vamos aprender que há a justificação, que é um presente, é um aspecto dentro desse presente. Hoje nós vamos aprender sobre a regeneração. Nós aprendemos já sobre a santificação e depois, futuramente, a glorificação, um aspecto futuro desses 4 aqui. Então, nós ao abrir o presente, nós descobrimos esses 4 aspectos que estão ali dentro. Você recebeu isso aqui quando você nasceu de novo. Tá aqui tudo que tem ali dentro. Se você não sabia, agora você sabe. Tá, isso aqui eu vou perguntar semana que vem. De novo. Na próxima semana. Seguinte. Vou pregar. Nós vamos falar então do aspecto da salvação chamado a regeneração, né? Por que eu abordei novamente João 3? Eu já havia pregado sobre esse texto aqui, só que dando uma ênfase em outro aspecto, em outro ponto. Aí eu queria procurar outro texto para abordar esse assunto, mas não tinha, né? Assim, um texto muito claro como esse de João 3. Então por isso nós vamos retornar a esse texto novamente. A imagem aqui, ela é bem sugestiva, né? Nossos corações de pedra, Deus transformou ele num coração de carne, conforme nós vamos ver em Ezequiel. Para começar, eu gosto sempre de fazer algumas perguntinhas pertinentes, né? É aquelas perguntas que talvez você queria fazer, mas nem sabia que existia essa pergunta, né? Você tinha essa dúvida, mas talvez não sabia, ou você pode estar pensando, como é que eu respondo isso aqui? Então, a primeira pergunta é: o que é o novo nascimento? Nós vamos falar da regeneração. Regeneração e novo nascimento é a mesma coisa. Mas o que é um novo nascimento? Por que nós devemos nascer de novo? Por que eu preciso nascer de novo? O que Jesus disse para Nicodemo? Tem que nascer de novo. Como acontece esse novo nascimento? De que maneira isso acontece? Ou quais os efeitos do novo nascimento em nós? Então essas perguntas nós vamos procurar respostas aqui no texto. Conta-se a história que havia um monge que estava com os seus discípulos andando na beira de um rio. E de repente esse monge avistou um escorpião se afogando na água. Esse monge imediatamente desceu até a beira do rio e os seus discípulos ficaram observando. Esse monge então pegou esse escorpião na mão para salvá-lo do afogamento. Só que esse escorpião imediatamente ferroou o monge.
E o monge, sentindo muita dor, ele abriu as mãos de dor e o escorpião caiu novamente na água. Supomos que seja você o monge. O que você faria com esse escorpião na segunda vez que você pegasse ele? Ou o que você faria com esse escorpião? Qual seria a sua reação a essa ferroada que o escorpião te deu? Então guarda aí essa pergunta para você. Depois nós vamos ver o que foi que aconteceu aqui. A primeira coisa que eu quero fazer, de princípio, é uma consideração inicial. A consideração inicial é a respeito da difamação da expressão nascer de novo. Hoje em dia, falar que nascemos de novo não é tão complicado e tão difícil. Por quê? Porque, infelizmente, a mídia em geral, o mundo secular em geral, tem usado a expressão nascer de novo para diversas situações. E isso fez com que a palavra nascer de novo se tornasse algo banal, algo banalizado. Ou seja, algo comum, algo simples. Você já ouviu aquela expressão, fulano nasceu de novo? E você vai ver, não tem nada a ver com o cristianismo. Escreve no Google, nascer de novo, para você ver. Vai demorar um bocado para aparecer um estudo bíblico sobre nascer de novo. Você vai encontrar o quê? Fulano quase morreu, foi atropelado e nasceu de novo. Estava na beira da morte e nasceu de novo. Empresa X ressurge das cinzas, nasce de novo. Você vai ver que essa palavra nascer de novo, secularmente, é uma palavra comum, uma palavra vulgar no sentido de comum. E isso trouxe complicações para dentro das igrejas, para dentro da mentalidade cristã. Por quê? Porque até mesmo os cristãos estão difamando a expressão nascer de novo. Hoje em dia, nascer de novo não significa muita coisa. Nascer de novo, para algumas pessoas, significa fazer parte de uma igreja ou ser da religião X, da religião protestante. Então, isso trouxe algumas complicações dentro da igreja protestante em geral. Nós precisamos entender a questão da palavra nascer de novo ligada a uma outra palavra que não é muito usada por nós. Nós usamos pouco a palavra regeneração e usamos mais a palavra nascer de novo. Mas eu desafio vocês a usar esse termo também teológico chamado regeneração, porque ele ajuda também a entender a questão do nascer de novo. O que é nascer de novo? É regeneração. Então isso vai ajudar um pouquinho você na hora de passar um estudo, porque aquela pessoa que está recebendo o estudo, ela pode entender que nascer de novo seja fazer parte da igreja ou qualquer coisa do gênero. Observe uma pesquisa feita nos Estados Unidos a respeito da igreja protestante lá. Às vezes, as pessoas afirmam com facilidade, nascemos de novo, né? Só que observe aqui essa estatística dos Estados Unidos. Apenas 9% dos ditos evangélicos contribuem financeiramente para a manutenção do ministério. A maioria não está nem aí para o ministério. Dos 12 mil adolescentes que se comprometeram a manter-se virgem até o casamento, 80% tiveram relações sexuais fora do casamento. Então, é porque é uma coisa comum hoje em dia o sexo antes do casamento. Está se tornando algo popular e está entrando também no meio evangélico. 26% dos evangélicos não acham que o sexo antes do casamento é errado. Pesquisa feita nos Estados Unidos. Evangélicos brancos nos Estados Unidos, mais do que os católicos, se opõem a ter vizinhos negros. Então, e o Felipe está de maus lençóis. Em outras palavras, o evangelho de modo geral, em alguns lugares, nada se difere do mundo. Segundo o site que eu estava pesquisando isso aqui, a perspectiva é que no Brasil está pior ainda, né, do que isso aqui. Então eu não sei como é que está lá, porque não tinha uma pesquisa de lá, mas está pior do que lá. Muitos cristãos se reúnem aos domingos, vêm à igreja, aparentemente tem um aspecto de cristão, mas as suas atitudes não se diferem em nada do mundo. A velha natureza permanece aflorando, dando seus frutos, e essa pessoa carrega o título de alguém que nasceu de novo.
Por que ela nasceu de novo? Talvez porque parou de fumar. Nasci de novo, meu pulmão é uma nova criatura, desde que eu parei de fumar. Mas o corpo permanece e a alma permanece como estão. O que é a regeneração? Wayne Grudem diz o seguinte, a definição que ele deu é: a regeneração é um ato secreto de Deus. Então é um ato secreto de Deus, significa que ele acontece quando? Não sei. Como é que ele faz? Não sabemos, é uma obra exclusiva e peculiar dele, ele faz e nós não temos como saber, não tem uma câmera filmando esse momento. É um ato secreto de Deus, pelo qual ele nos concede vida espiritual. Então a regeneração é Deus pegar algo que está morto e dar vida. Então isso é a regeneração. O texto que vocês abriram em Mateus, em João capítulo 3, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, como nós já lemos. E agora abre ele aqui que nós vamos dar uma olhada um pouquinho aqui. O que acontece no novo nascimento? O que acontece no novo nascimento? O novo nascimento é a obtenção de uma nova vida e não de uma nova religião. Mais uma vez, nascer de novo não é aderir a um novo movimento ou uma nova religião. Nascer de novo é obter uma nova vida, uma nova natureza. O texto que vocês estão com ele aberto diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus disse: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que João fez aqui? João, ele se assegurou de que soubéssemos que Nicodemos era alguém importante. Ele era um fariseu e principal dos judeus. O que isso significa? Significa que ele, como principal dos judeus, ele era alguém que fazia parte do Supremo Concílio Judaico, o Sinédrio, que era composto por 70 judeus. Então, ele era uma pessoa de alto escalão, uma pessoa de autoridade entre os judeus, e João fez questão de tecer esse detalhe para nós. O que nós aprendemos aqui com a resposta de Jesus a esse líder, a esse religioso conhecido? Nós aprendemos que toda a religião de Nicodemos, todo o seu admirável estudo, toda a sua disciplina em cumprir a lei rigorosamente, ou tentar cumpri-la porque não conseguia, não substituíam a necessidade de nascer de novo. Você pode estar na igreja, você pode fazer parte de uma comunidade, você pode contribuir financeiramente, você pode participar de todas as reuniões, você pode até mesmo ler a Bíblia na sua casa, fazer as suas orações, mas isso pode ser que você ainda não tenha nascido de novo. Você precisa nascer de novo. Você pode simplesmente ser alguém religioso, que está aqui todos os domingos, canta os louvores, participa da comunhão, participa de tudo, mas você, se estiver na situação de Nicodemos, precisa também nascer de novo. Por quê? Porque senão é impossível ver o reino de Deus. O que acontece no novo nascimento? Nós continuaremos vendo aqui. Nascer de novo não significa fazer parte da comunidade cristã em geral. Nascer de novo significa que você estava morto em pecados e delitos. Significa que você sempre foi inimigo de Deus. Antes inimigo, agora contigo a mesa. Você era inimigo de Deus e agora Deus te deu uma nova vida. Junto veio com a regeneração, a santificação, que nós já aprendemos. Para quê? Para que você pudesse ter relacionamento com Ele. Então, por que acontece? O que acontece no novo nascimento e por que acontece? Exatamente por causa da sua natureza, por causa de quem você é e quem Deus é que é necessário nascer de novo. Você pode ser o melhor religioso, o mais estudante religioso, mas se você não nascer de novo, essas suas obras de justiça não servem para nada. Esses seus atos de justiça não te levarão para Deus. Então nós precisamos de um novo nascimento. E o fato é que nós que já nascemos de novo, já recebemos esse novo coração. Às vezes a gente canta, né? Dá-me um coração igual ao teu.
Deus já deu, né? Está pedindo de novo, Deus já deu. Esse coração já está em nós, que somos cristãos. Mas você que ainda não é, ou aquele seu amigo da fábrica que você está evangelizando ou discipulando, que ainda não é cristão, leve-o a Cristo. A única mensagem que você pode levar a ele é que Cristo morreu por ele. O que acontece? Ontem eu estava estudando isso aqui, aí bateu um TJ na porta, né? Aí eu já faz um tempo que eu não estou com paciência muito não, e eu já só pego o papel, não falo nada. Aí eu estava estudando aqui a questão da regeneração, aí o TJ bateu na minha porta, entregou lá um papel para mim, aí tava ele, bateu sim, abriu, aí tava na minha porta lá, redenção, né, que tem um adesivo lá, eu olhei pelo olho assim, ele tava assim lendo o adesivo, né, esperei ele terminar de ler, daí eu abri a porta, né, aí ele falou, poderia falar com você sobre Deus, não sei o que, sobre Jesus? Eu falei, pode, vontade, né? Aí ele abriu a maletinha dele e me arrancou um papel, uma apostilinha lá da Torre Vigia, né? Da Sentinela. E me entregou. Aí tava o título assim, pornografia, ela é algo destrutivo ou algo benéfico? Uma coisa assim, né? Desse jeito. E me entregou. E começou a falar. Então, que a pornografia ela é algo assim que é destrutível, ela faz mal para sua família, faz mal para as crianças. Começou a falar. E foi falando. E falou tudo da pornografia, os malefícios que traz. Né? Você pode ter problema com a sua esposa, não sei o quê. E fechou, guardou. Ele me entregou, né? Me deu esse papel. Aí ele falou pra mim, e você, o que você acha? Eu falei assim, o senhor falou, quando o senhor chegou, que o senhor ia vir falar de Deus e de Jesus. Sabe o que eu acho? Eu acho que a sua mensagem é moralista. O cara deu um passo para trás assim, e falei assim, eu vou falar porque a sua mensagem é moralista. Vamos supor que eu seja essa pessoa, tudo que você falou aqui. Eu estou vivendo tudo que você está falando, assim. E coisas piores ainda. Eu tenho mais problemas que isso aí é mínimo. Falei para ele assim. Falei assim, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Aí ele ficou pensando assim, uma resposta, falei assim, a Bíblia diz que eu preciso de Jesus. A única solução de Deus para o pecado é Jesus. O Senhor falou de tudo, menos de Jesus. O Senhor não apontou para mim nenhuma solução. E se eu de repente, falei para ele, se eu de repente paro de fazer isso aqui que você está falando, que eu falei, faz mal para meus filhos, faz mal para minha avó, para quem seja, e eu vou parar. E daí? Falei para ele, resolveu alguma coisa? Eu continuo condenado ao inferno, que é uma coisa que o Senhor não acredita em inferno, mas a Bíblia diz, eu continuo condenado e o Senhor não resolveu o meu problema. Falei assim, então a sua mensagem é moralista, né? Aí entrou em outras discussões lá. O que nós fazemos às vezes? Nós, ao proclamar o Evangelho, agimos igual ao TJ. A gente olha uma deficiência aparente, destacante da pessoa, porque todo mundo tem problema, dificuldade, mas aquele problema destacante, a gente fala aquilo ali é o problema, vamos resolver. E a gente fica martelando em cima daquilo, quando na verdade a pessoa precisa do quê? Nascer de novo. Esse problema só vai ser resolvido se nascer de novo. Ela pode até parar de beber, de fumar, de qualquer coisa, mas se não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. Nicodemos era alguém de caráter, talvez, melhor do que muito. A religiosidade dele era melhor do que a nossa. A gente só vem na igreja domingo. Ele tinha um código de 613 itens que ele lutava para se esforçar e batalhava para cumprir aquilo. Não cumpria, não conseguia, nem eles. Mas talvez por esforço humano ele ganhava de nós, né? A gente só vem domingo, às vezes falta ainda, né? A gente só vem de vez em quando. Nicodemos superava a gente em muito. Jesus disse a ele, você precisa nascer de novo. Então, nós ao proclamar o Evangelho para as pessoas, ou nós que ainda estamos aprendendo o Evangelho, nós temos que entender, precisamos da regeneração. Tá? Regeneração. Presente que você vai entregar ao incrédulo. Tá aqui, ó, que abrir a regeneração. O que acontece no novo nascimento? Experimentando o sobrenatural. Ele não somente afirmando sua existência. Mais uma coisa. Às vezes nós pensamos que apenas fazer uma afirmação de fé, de fé somente, isso caracteriza-se um novo nascimento. O novo nascimento não significa apenas que você vire à frente, fazer uma oração
ou fazer uma oração com algum irmão em algum lugar, isso pode não significar que você nasceu de novo. Pode significar que sim, mas isso não caracteriza um novo nascimento. Nós tendemos a acreditar que aquela oraçãozinha que é feita quando o pecador vem à frente, que eu acho que quem que não fez essa oração? Quem não fez? Todo mundo fez, né? Quem fez? Vamos ver se você entendeu a pergunta. Todo mundo entendeu. Aquela oração do pecador eu fiz também, né? Aquela oração do pecador que vai à frente, a gente entende que naquele momento a pessoa nasceu de novo, né? Essa, às vezes, é uma tendência nossa a entender. Veja o que Nicodemos disse a respeito de Jesus. Nicodemos, um mestre em Israel, disse: Rabi, ou mestre, né? Sabemos que és mestres vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, ele entendeu que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus e reconheceu os sinais miraculosos que Jesus estava fazendo. Ele reconheceu, é Deus, só pode ser Deus que está fazendo isso aqui, se você é um mestre vindo de Deus. Ele fez um reconhecimento aqui, ele experimentou, ele fez uma afirmação da existência, da presença de milagres de Deus na vida de Jesus. O que Jesus disse para ele? Nicodemos, você está de parabéns, eu gostaria que os demais vissem isso que você está vendo, ninguém viu até agora, só você, parabéns, Nicodemos. É isso que Jesus disse a ele. O que Jesus disse a ele? Está aí no verso seguinte: você precisa nascer de novo, senão você nunca verá o reino de Deus. A regeneração é uma necessidade a todos os crentes. Ninguém é salvo porque reconhece sinais miraculosos. Existem igrejas que enfatizam isso aqui, milhares de pessoas estão lá em busca dos sinais, dos milagres, e elas até reconhecem que esses sinais vêm de Deus. Elas, na cabeça dela, tudo isso é Deus. Isso também não caracteriza um novo nascimento, pois até mesmo incrédulos não têm dificuldades em olhar um sinal e reconhecer que alguma divindade superior está realizando isso. Ninguém tem dificuldade de entender isso, uma força. Aquele cidadão que recebia o espírito do Dr. Fritz e operava as pessoas sem cirurgia, até mesmo os céticos sabiam que havia uma força esquisita vindo do além que curava. Então, ninguém tem dificuldades diante de um milagre em reconhecer que um ser superior, seja lá quem, realizou esse milagre. Então é muito fácil convencer alguém que o milagre é de Deus, e esse reconhecimento por parte da pessoa não caracteriza também que ela nasceu de novo. O que acontece no novo nascimento? Ainda somos nós mesmos, mas novos. O que acontece é que algumas pessoas entendem que é a substituição da natureza. Alguns acreditam que quando você se converte, Deus tira a velha natureza de você e coloca ali uma nova criatura em você. E com isso você passa a ser somente uma nova criatura. Qual que é a dificuldade e a problemática disso aqui? Porque todos os que nasceram de novo e estão vivos hoje aqui na Terra, eles ainda erram. Eu não sei vocês, mas eu erro. Pode ser que vocês não, mas eu erro. Por que nós erramos ainda? Por que nós falhamos, nós pecamos? Porque nós precisamos reconhecer que ainda somos nós mesmos. Porque se Deus pegasse aquela velha natureza nossa e chutasse fora e colocasse uma nova, não tem razão nenhuma para você se arrepender. Essa nova natureza nunca fez nada, eu nunca errei. Essa nova natureza está intacta. Nós precisamos sempre relembrar isso aqui. Eu ainda permaneço com a velha natureza caída aqui dentro. E ela constantemente está querendo brigar com essa nova natureza. Elas não se dão bem. Elas não se misturam. E isso faz com que nós vivamos o grande conflito da vida cristã. Das nossas escolhas. Das nossas decisões. Do que nós vamos fazer. Bom dia, Cintia. Isso gera em nós esse conflito que durará até nós recebemos o outro aspecto da salvação, que é a glorificação. Quando você receber esse aspecto, a glorificação, quando você morrer ou Cristo vier, aí não, você só terá a nova
natureza. Aí você vai ser a imagem e semelhança de Cristo. Então, enquanto isso, nós precisamos entender que nós precisamos lutar contra essa velha natureza. Observe aqui que Jesus disse no versículo 5 a Nicodemos: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus quis dizer, e eu já expliquei isso aqui, então vocês podem falar, o que significa essa expressão água e Espírito? O que Jesus estava dizendo a Nicodemos? Nascer na água é somente ir lá e batizado de lá. Tá ok. Vamos ver isso aqui que eu extraí de um site. Diz assim: o santo batismo é a base de toda a vida cristã. É a passagem para a vida no Espírito e a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Por meio do batismo, somos libertos do pecado e nascemos de novo. Como filho de Deus, tornamo-nos membros de Cristo. Somos incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. Batismo é o sacramento da regeneração por meio da água na palavra. O que vocês acham disso aqui? Dá para compartilhar no Face? Não, tá louco. Tá errado isso aqui? Tá. Desculpe então. Por que tá errado? Por que tá errado? Batismo que salva. Não é o batismo que salva. Exatamente, não é o batismo que salva. O batismo faz a pessoa nascer de novo? Não. O que faz a pessoa nascer de novo? Jesus. Lembra do ladrão da cruz? Se o batismo salva, aquele lá se lascou. Jesus enganou ele. Não deu tempo, né? De nascer, de sair da cruz para batizar. Isso aqui é extraído de um site católico. Tá? É um site católico. Então não escreva isso aí, não compartilhe no Facebook e ponha Glauber embaixo que pega mal, né? Então isso aqui foi extraído. A visão católica de batismo é que o batismo é a passagem para a vida no Espírito, a porta que abre acesso aos outros sacramentos. Por isso batiza a criança lá pequenininha, porque para que ela abra as portas para outros sacramentos também. É o primeiro passo que tem que ser dado. Eu fui quando era criança, mas tem gente que não depois tem que fazer lá uns cursinhos lá, desesperadamente para passar, né? Para poder ser batizado. Muitos cristãos carregam ainda essa mentalidade romanista de batismo e entendem que o novo nascimento está relacionado com o batismo. Eu já bati lá uma vez uma pessoa que saiu da água do batismo gritando: agora eu nasci de novo. Isso não faz o menor sentido, né? Alguns irmãos estavam aí presentes. Mas isso não faz o menor sentido. O que eu disse para a pessoa? Então vai lá e batiza de novo, porque o batismo é para quem já nasceu de novo, né? Então, se você batizou e nasceu de novo depois, então você tomou banho, né? O que algumas pessoas entendem? Exatamente que o batismo ele é o novo nascimento. E alguns usam esse texto de Jesus com Nicodemos. É necessário nascer da água. Então nascer da água e do Espírito. Bom, aceitei Jesus, fiz a oração abacadabra, agora eu preciso tomar um banho, preciso me lavar. E a pessoa passa pelo batismo para se tornar uma nova criatura. O batismo não é para uma nova criatura, não é para quem não é nova criatura. O batismo é para quem já é uma nova criatura. Qual é um dos significados do batismo? Sepultamento, né? Entre tantos, um dos é sepultamento. Vai sepultar alguém que está vivo? Não faz o menor sentido. Então, escreve, marca um pato aí, alguma coisa, um X, é que isso aí não está por fora, está zoado. Mas a grande questão é o que Jesus quis dizer com aquilo lá. Agora sim vocês podem falar, porque isso aí foi algo que eu já ensinei essa passagem há um ano atrás, quase um ano atrás. Sei que vocês são bons de memória. Lá em Gifo, quando eu falei sobre o João capítulo 3, quem estava lá? Ninguém estava lá?
Eu lembro que vocês estavam lá. Vocês não lembram, mas eu lembro de cara. Foi um culto geral, tava o pessoal de Ramamates lá ainda. A memória tá ruim, né? Então vamos entender, primeiramente, por que a água não é uma referência ao batismo. Esse texto não tem nada a ver, não tem uma ligação direta com o batismo cristão. Primeiro, Jesus não falou a respeito do batismo cristão em todo o contexto. Se tivesse uma oportunidade de Jesus trazer a mensagem da regeneração por completa, foi nessa passagem. Por isso eu não encontrei outra melhor. Jesus não trouxe nenhuma menção. Segundo ponto, Jesus disse a Nicodemos: como você, sendo mestre em Israel, não compreende essas coisas? Então Jesus estava falando de algo que o mestre de Israel conhecia, ou seja, de algo que era peculiar e comum a eles. Então Jesus não estava falando de algo que era desconhecido a eles. O batismo cristão, ele tem uma ligação com o ritual de purificação judaico, só que não é a mesma coisa. João Batista veio anunciando o batismo do arrependimento. O batismo que havia no Antigo Testamento, ou seja, os rituais de purificação, não era de arrependimento, era de purificação. O arrependimento vinha nos sacrifícios, quando você se arrependia. Depois disso, você se purificava. Ou depois que você já passou pelo sacrifício, estava andando na rua, tropicou num gato morto, pronto, preciso me purificar. Você ia lá e se lavava. Então tinha essa relação mais de purificação. O batismo no Novo Testamento, João Batista anunciou, deu uma nova ênfase a ele, batismo de arrependimento. Jesus falou de algo que Nicodemos conhecia. Jesus, então, ao se referir à água, ele está se referindo a uma prática comum dos judeus. Vamos observar esse texto de Ezequiel 36, 25 e 27. Esse texto do contexto está tratando da regeneração. É um dos poucos textos no Antigo Testamento que fala da regeneração, que Deus vai te dar um coração de carne, tirar o coração de pedra. Então está tudo dentro desse contexto. Ezequiel, acharam? Se não acharam, está aqui também. O texto diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Depois de falar que no novo coração, tirar o coração de pedra, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. O texto diz: aspergirei água pura sobre vocês para que vocês fiquem puros. O texto está tratando claramente da regeneração. O momento da regeneração é quando nós recebemos um novo coração ou uma nova natureza. E Jesus faz uma menção desses atos cerimoniais que os judeus tinham costume. Somente ali na região próxima do Mar Morto havia cerca de 8 tanques para se purificar, que os judeus usavam. Então, como eu disse, qualquer problema que ele tivesse no meio do caminho, e havia tanques espalhados por todos os cantos, qualquer problema da impureza, ele ia lá e se lavava. Um dos exemplos é se você passar perto de um animal morto, ou encostar em um cadáver, fazia-se necessário a purificação. Então tinha que ter água próximo, urgente, um tanque para me fazer essa purificação. Então os judeus, os místicos, criaram tanques por toda Jerusalém e Israel. Só ali naquele pedacinho do Mar Morto, 8. Então talvez estivesse andando nesse tropical, caindo em um poço, tanto poço que tinha. Então logo eles tinham que se lavar para se purificar. E o texto de Ezequiel está falando de uma purificação superior, uma purificação que trará um novo coração, ou seja, mudará aquela natureza, de forma que essas purificações aqui não são mais necessárias. Vai chegar um tempo que essa purificação não será necessária. Então o texto ele traz: porei o meu espírito, e fala da água em cima. Tem que ser nascido da água e do espírito. Jesus usou as mesmas palavras. Por isso ele falou: você, sendo mestre em Israel, não entende essas coisas? Como é que você não entende? É uma coisa da sua lei. É uma coisa que vocês estão acostumados. Você tem que entender. Então Jesus faz menção a isso aqui.
E quando João Batista surge do nada ali trazendo o batismo, perceba que não há nenhuma estranheza quanto a esse ritual de entrar na água, de se lavar, de purificar. Não há estranheza por parte dos discípulos, por parte de ninguém. Por quê? Era algo comum dos judeus fazer, entrar na água para se purificar. Só que agora era uma outra perspectiva. Como nós vimos, a água então significa o quê? Batismo? Não? Vamos ver se vocês pegaram a ideia. O que significa? A água, o Espírito está relacionado com o quê? A água e o Espírito aqui no texto de João está relacionado com o quê? Pode falar, gente. Purificação? Ué? Hã? Não ouvi? Quem foi o Felipe falou? Purificação. Purificação. Purificação em que sentido? Que notícias, pecado. Então eu tenho que lavar hoje. Não. Exatamente, sentido de purificação. Só que essa é uma purificação que Jesus trouxe no presente, na regeneração, é uma purificação permanente, né? Uma purificação que não preciso mais, primeiro, fazer sacrifício e nem ficar me lavando em qualquer tanque, né? Não tem tanque aqui, né? Aqui perto que tem no Coen, aqui no templo, aqui tem um dragãozinho cuspindo água ali. Né? Tem uns que se purificam depois do culto, eu sei. Então é importante essa consciência de todos nós que a nossa natureza permanece em nós. Eu já falei isso aqui e eu vou falar de novo. Uma vez, estava dando estudo para uma pessoa sobre o batismo e ela entendia que depois do batismo ela não pecava mais, né? Isso é complicado porque ela vai sair do batismo, logo ela ia cometer algum pecado. E aí? Não valeu o batismo? Como é que ia ficar a cabeça dela? Não funcionou? Não foi salva mesmo? Então, tem que tomar esse devido cuidado. Na hora de você fazer um discipulado, isso é matéria de discipulado, né? Então você pode estar anotando, quando você for dar o discipulado, entenda e leve a pessoa a entender depois da sua conversão que ainda ela tem lutas. Porque hoje nós vivemos um evangelicalismo triunfalista, né? Que a vitória é certa e aconteça o que acontecer, né? O pecado não tem poder e as pessoas acabam deixando essa luta de lado, entende? A vitória está garantida e não faz um menor esforço para lutar contra o pecado. Aí, de repente ele vem, passa uma rasteira, o cidadão está lá acreditando que perdeu a salvação. Então, nós precisamos enfatizar essa luta que nós temos com nós mesmos. Tem uma frase aqui de John Calvin. Quem conhece John Calvin? Não? É conhecido como John Calvin, ou João Calvino, ou seu John Calvin, para quem é mais... esse é o nome dele verdadeiro, né? Ele é francês, então John é um nome americanizado. Então, ele diz o seguinte: quase toda a sabedoria que possuímos, isto é, a sabedoria verdadeira e correta, consiste em duas partes: o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Então, o que é preciso aqui para que você possuir a sabedoria verdadeira e correta? Você conhecer quem é você e você conhecer quem é Deus. Se você conhecer só quem é Deus, Nicodemos conheceu. Você é mestre em Israel. Só que ele mesmo não tinha nascido de novo. Ele não reconheceu quem ele era. Nós precisamos constantemente reconhecer quem é Deus e quem somos nós. Nisso consiste toda a sabedoria humana. Precisamos urgentemente relembrar as pessoas quem são elas. Às vezes nós somente mostramos quem é Deus. E Deus é legal, né? Deus é bom e as pessoas até querem. Mas quando nós não mostramos quem elas são, elas não mudam, não se preocupam em mudar e ficam satisfeitas. Às vezes as pessoas buscam a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é. Não pela transformação que Ele pode trazer na natureza das pessoas. E às vezes a gente é culpado disso. Eu sempre estou batendo nessa mesma tecla. Por que precisamos nascer de novo? Por que nós precisamos nascer de novo? Você poderia apontar uma razão?
Você conseguiria apontar uma razão? Se alguém perguntasse para você, tá bom, você está dando discipulado para mim aí, você falou que eu preciso nascer de novo. Por que eu preciso nascer de novo? Eu estou bem assim, tô tranquilo. Por que uma pessoa precisa nascer de novo? Você saberia dar resposta? Você sabe por que você precisa nascer ou precisou nascer de novo? No passado, né? Você não fala, tá falando que eu não sou crente. 10 razões, então. Para se tornar amigo de Deus? Se tornar amigo de Deus. Estamos dando as razões. Se alguém quiser dar mais razões, vamos aí. Hã? Estamos mortos. Vocês estão vendo aí, né? Tá, os irmãos sabem, né? Beleza, posso parar então. Eu vou dar 10 razões, e essas aí também estão aqui dentro, obviamente. E talvez você não respondeu ainda, mas você saberia alguma razão. Então, quando aparecer o slide aqui, já peço para que nessa ordem vá abrindo os textos para mim que está aparecendo aqui, tá? Então, começa pela Kelly, Efésios 2, 1 e 3. A primeira razão do que nós precisamos do novo nascimento é que sem ele nós permanecemos mortos em nossos pecados e delitos, ou nossos delitos e pecados. Sem o novo nascimento, nós estamos, como a irmã falou, mortos. Kelly? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós... Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Texto bem conhecido. Paulo está falando com uma igreja de cristãos que nasceram de novo, e ele fala mencionando o passado deles. Anteriormente, vocês estavam mortos em seus pecados e delitos. Por que anteriormente? Porque agora não mais. Agora eles eram criaturas regeneradas, novas criaturas. Sem o novo nascimento, qualquer pessoa permanece morto em pecados e delitos. E como o próprio texto diz, qual é o resultado final disso? Por natureza, merecedor da ira. Nicodemos, quando chegou a Jesus naquele momento, ele era alguém por natureza merecedor da ira. Então, sem o novo nascimento, é condenação certa. Texto aí, eu grifei os mortos do texto, né? Que a Kelly leu. Aí você pode grifar se você quiser depois também. Segundo, Efésios 2, 3. Então, sem o novo nascimento, somos por natureza filho da ira. Só para reforçar o que eu já falei, o que a Kelly já leu. Não adianta. Nós não merecemos a ira por algo que nós fazemos. Às vezes nós pensamos que nós estamos salvos da condenação. Estamos aqui no neutro, né? Você botou na marcha neutra. De repente você engatou a primeira declaração de fé, salvo. Você engatou ré, cometeu algum pecado, condenação. Neutro, condenação, salvo. Às vezes a gente pensa isso. Eu pensava isso. Só que o texto de João 3,36 diz o seguinte, que nós estamos nessa posição de condenados. Quem não crê em Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. O fato é que a ira de Deus está sobre aquele que não crê em Cristo. Tem uma frase, eu não lembro quem foi que disse, é que Deus não manda pessoas para o inferno. Deus tira pessoas do inferno. Então a perspectiva é diferente. Deus tira pessoas do inferno. Deus não mandou as pessoas para lá, Ele está tirando as pessoas de lá quando Ele salva. Dentro dessa perspectiva, nós entendemos o quê? Porque todas essas pessoas que estavam lá, inclusive nós, éramos por natureza merecedores da ira. Nós estávamos lá por causa da nossa natureza. E Deus nos tirou dessa condição. Deus nos arrancou de lá. Efésios 2:3, só para... Fechei aqui sem querer. Tá aqui então, eu ponho aqui. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira, né? Merecemos por causa da nossa natureza. Terceiro, sem o novo nascimento,
naturalmente nós amamos as coisas das trevas e odiamos a luz. É natural, a irmã Sumi vai ler para nós, sem o novo nascimento, a tendência da nossa carne, da nossa velha natureza, é valorizar as coisas das trevas, amar as trevas e odiar a luz. 3, 19 e 20. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, a luz veio ao mundo, claramente nós sabemos que a luz é Jesus. Os homens preferiram amar as trevas e não a luz. E a razão é muito simples. Por quê? O Joel abriu o culto e falou, não há quem faça o bem. Então, os homens incrédulos, as suas obras são más. E se você está fazendo, é uma questão muito lógica. Se você está praticando coisas erradas no escuro, ninguém está vendo. Acende a luz para você ver. E todo mundo está vendo. Então é preferível fazer coisas erradas no escuro. As obras dos seres humanos, por causa da natureza caída, são más. E Jesus estava mostrando que essas obras eram más. Então, não gostei muito desse Jesus não. Ele fica apontando o dedo na cara da gente. Eles preferiram amar as trevas. Quem pratica o mal, naturalmente odeia a luz e não vai se aproximar da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Nós não somos neutros quando as trevas espirituais nos envolvem. Nós as abraçamos naturalmente. Quando nós temos a velha natureza, nós naturalmente abraçamos, preferimos as trevas do que a luz. Já teve a experiência de estar estudando a palavra de Deus com alguém, compartilhando a verdade, e quando aquilo for de encontro com uma situação real da vida da pessoa, ela logo se afasta? Por quê? Porque aquela palavra que você está lendo ou estudando com a pessoa foi de encontro com o caráter, a maldade, a malignidade da natureza dela. E ela, por não ser alguém regenerada, ela prefere as trevas. Ela prefere se afastar de você, se afastar da luz. Por quê? Porque as obras delas são más. Elas não querem mudar. Isso é natural. Isso acontece sempre. Nós não somos neutros sem uma nova natureza. Nós abraçamos fortemente as trevas. O amor e o ódio são ativos no coração não regenerados e se movem exatamente na direção errada, odiando o que deveria ser amado e amando o que deveria ser odiado. Naturalmente, nós vamos fazer isso se nós não exercermos, se nós não lutarmos contra a velha natureza. Nós vamos amar aquilo que deveríamos odiar e vamos odiar aquilo que deveríamos amar. Quarto, Ezequiel. Um abre em Ezequiel e a irmã abre em Efésios 4:18. Sem o novo nascimento, nosso coração ele é duro como pedra. Esse texto de Ezequiel, nós já vimos ele na leitura inicial, uma leitura preliminar aqui. Mas em Efésios, Paulo ele está delineando a nossa antiga condição: trevas, alienação, ignorância e dureza de coração. Vamos ver o que Paulo diz em Efésios 4:18 primeiro? Também vos darei um coração. É o de Efésios. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Paulo está falando das pessoas que ainda não são regeneradas. Diz, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. O coração desses incrédulos que Paulo está falando está endurecido por quê? Por que ele está endurecido? Agora o irmão pode ler para nós então. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne.
esses de Efésios, eles estavam com o seu coração endurecido, por quê? Porque eles ainda não haviam recebido um novo coração. Esse coração que estava neles ainda era esse coração de pedra, esse coração duro. O texto fala em Efésios a respeito da ignorância, né? Por causa da ignorância dele. E alguns tentam justificar que então se tiver na ignorância está perfeito, mas o texto não dá espaço para isso. E essa ignorância aqui não é uma ignorância inocente. Trata-se de uma ignorância culpada, uma ignorância ativa. Essa ignorância ela é decorrente de um coração que foi endurecido, não o contrário. O coração não endureceu por causa da ignorância, mas ele é ignorante por causa do coração endurecido. Quinto, sem o novo nascimento, somos incapazes de nos submeter a Deus ou de agradar-lhe. Pode ler. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O texto fala a respeito da mentalidade da carne, né? Friboi com a mente, talvez alguém está pensando aí. O que Paulo queria ensinar aqui a respeito da mentalidade da carne? Né? O que seria a mentalidade da carne? Carne tem mentalidade, né? Como assim, né? Que ideia é essa? No versículo seguinte nós temos a resposta. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A mentalidade da carne é a mentalidade daqueles que não pertencem a Cristo. Daqueles cujo Espírito Santo não habita. E naturalmente eles vão ter a mentalidade da carne. Por quê? Não tem uma nova mentalidade. Não tem o Espírito Santo. Não tem Cristo. Não pertence a Cristo. Deixa eu pular, senão não vale a pena. Sem o novo nascimento, somos incapazes de aceitar, e ficou pequenininho, o Evangelho. Efésios ainda, 4:18, e 1 Coríntios 2:14. Eu vou ler o 2:14 e alguém pode abrir só o Efésios 4:18, por favor. Por que nós precisamos do novo nascimento? Porque sem o novo nascimento, somos incapazes de nascer de novo. Aqui tem uma pegadinha do malandro. A pergunta para vocês: vocês ouviram o Evangelho e nasceram de novo? Ou nasceram de novo e ouviram e entenderam o Evangelho? Vamos ver se quem é arminiano aqui agora. Agora a casa cai, hein? É evidente que nós viemos da tradição arminiana, ouvimos isso a vida inteira. Naturalmente, nós vamos dar uma resposta. Qual é a sua? Quem já viu a Ordo Salutis da doutrina reformada? Ninguém viu? Então vocês estão justificados. Eu não vou... Justificado por Cristo, não por mim. Se soubesse, tinha trazido a Ordo Salutis para vocês aqui. Mas o que vocês acham? Hã? Desculpa. A Ordo Salutis é a ordem da salvação, né? Como é que aconteceu, né? Primeiro você creu, foi regenerado, ou foi regenerado, creu, depois vem a glorificação, que momento vem a justificação, a regeneração. É uma ordem assim, de alguns que dá para saber, né? Alguns nem todos dá, mas isso é a ordem da salvação. Então alguém viu a ordem da salvação, agora acho que... Não, né? Mas o que vocês acham? Acontece uma ação de Deus antes de você ler o Evangelho, ou essa ação ela vem depois que você leu o Evangelho? Depois que lê, né? Porque fala que a fé vem pelo ouvir. Então, tudo vem pelo ouvir. Tudo vem pelo ouvir. Estão certo. O texto está certo. O texto que nós vamos ver aqui fala que
Abre para mim Efésios 4:18 e eu vou ler de Coríntios aqui. Nós vamos tentar entender aqui. Paulo, em 1 Coríntios 2:14, diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Efésios 4:18. Eles estão obscurecidos. Posso ler? Pode ler, já comentou, pode ler. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Devido ao endurecimento do seu coração. Quem não tem o Espírito Santo, ou seja, o homem natural, ele pode compreender as coisas espirituais? Ele pode, não. O incrédulo por si só, ele pode entender as coisas de Deus espiritualmente? Não, por quê? Ele está morto. Né? Vai no cemitério e prega para o morto. Não vai entender. Agora, se ele vier a viver, se acontecer alguma coisa, segundo antes de você chegar lá e ele estiver vivo, você falar para ele, ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Então, algo acontece na pessoa antes dela ter a fé. Há um despertar na vida da pessoa de Deus. Há uma ação de Deus na pessoa antes dela ela ouvir e crer no Evangelho. Porque se ela ouvir antes de crer, ela não vai compreender, porque ela permanece morta em seu delito. Agora, o meio pelo qual Deus faz essa ação é através da palavra, que é o texto que a irmã citou. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Deus embute a fé, só que acontece a regeneração em que momento? Na posição reformada. A regeneração, na posição arminiana, a regeneração acontece quando? Quando você ouve, você decide, morto ainda, mais ou menos, né? Que ele não crê tanto assim. Você decide, aí acontece a regeneração. A posição reformada, ela entende diferente. Mortos em seus delitos e pecados, Deus, pela sua graça, age no homem, dando vida, agora Deus põe fé nele. Qual é o meio? O meio através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir. Então essa é a diferença entre a posição reformada e a não reformada no que chamamos de Ordo Salutis, né, ou Ordem da Salvação. Sem o novo nascimento, nós somos incapazes de entender e aceitar o Evangelho. Nós somos incapazes também de obedecer o Evangelho depois que aceitamos. Depois que nós nos convertemos, às vezes nós tendemos a rejeitar os mandamentos. Por quê? Por causa ainda daquela marvada natureza que permanece em nós. O novo nascimento ele é necessário por causa disso. O homem espiritual não pode entender e conhecer as coisas de Deus. Perceba que este não pode conhecer é moral e não físico. Não é um conhecimento físico apenas. Quando Paulo afirmou sobre o homem natural não pode entendê-las, ele estava dizendo que o coração do homem caído é tão duro e resistente a recebê-las, que a mente justifica a rebelião do coração por vê-las como loucura. As coisas de Deus são loucuras para aqueles que não entendem. E a justificativa do incrédulo é exatamente que essas coisas são loucuras. A pessoa não regenerada não pode compreender porque não quer. Porque não quer. Não é uma incapacidade forçada. A pessoa não regenerada não pode compreender porque as suas preferências pelo pecado é tão forte que ela não pode escolher o bem. É uma escravidão terrível, mas não inocente, não justificável. Então, a sexta razão é nós somos incapazes de entender, compreender e aceitar o Evangelho. Nicodemos, ele tinha uma vasta bagagem do conhecimento judaico a respeito do Messias. Era muito fácil para Jesus ter pronunciado alguma coisa que o levasse a entender a coisa daquela maneira. Mas Jesus disse, antes de mais nada, é necessário nascer de novo. Sétimo, sem o novo nascimento, somos incapazes de buscar a Cristo ou de aceitá-lo como Senhor. João 6,44. E 1 Coríntios.
João 6,44. Pode ler, por favor? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, essas são as palavras de Jesus falando que ninguém é ninguém, tá? Pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. No versículo 65 desse mesmo texto, Jesus diz assim, e prosseguiu, e é por isso que eu lhes disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Sem o novo nascimento, nós somos incapazes de buscar a Cristo ou de aceitá-lo como Salvador. 1 Coríntios 12, 3. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Esse dizer Senhor não é apenas uma declaração qualquer, né? Se você der 10 mil ienes para qualquer crente, qualquer ímpio, fala que Jesus é o Senhor, quero ver. Ele vai falar, né? Não é bobo. Não é disso que o texto está tratando. O texto não está falando de apenas uma pronúncia qualquer de que Jesus Cristo é o Senhor. Ele está falando de um reconhecimento real do senhorio de Cristo, de uma sujeição, como que de um escravo mesmo, que a palavra Senhor, ela automaticamente nos leva a crer que nós somos escravos. É desse reconhecimento que as Escrituras estão falando, e não apenas de um reconhecimento formal ou verbal do senhorio de Cristo. Só que esse reconhecimento só é possível mediante o nascer de novo. O incrédulo, ele faz se você der dinheiro, mas se você falar das implicações do Evangelho para ele, se Deus não agir no coração deles, se ele não nascer de novo, ele não vai se sujeitar a Cristo de jeito nenhum. Os cristãos lutam para se sujeitar ao senhorio de Cristo, quem dirá o incrédulo, ele não está nem aí para a coisa. Oitavo. Romanos 6,17. Sem o novo nascimento, somos escravos do pecado. Nós precisamos de um novo nascimento, exatamente porque nós somos escravos do pecado sem ele. Romanos 6,17, quem vai ler? Mas a graça a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. O texto que ele deu, na versão, está escrito sendo servos do pecado. O que significa servo? Escravo, tá? Na minha versão que já estava como escravo no caso. Então, quando você fala que Jesus é o seu Senhor, você está falando que você é escravo dele, né? Então, preste atenção no que você fala, né? Depois não reclamar, né? Mas não é uma servidão de jugo, né? Já não vos chamo escravo, vos chamo amigo, porque vos tenho mostrado tudo que o Pai revelou. De João 15, né? Paulo celebra a nossa liberdade da escravidão do pecado, agradecendo a Deus por ela. Olha aqui o texto, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos no passado, né? Vocês tenham sido escravos, passaram a obedecer de coração novo que eles receberam, a forma de ensino que ele foi transmitida. Motivo de agradecimento a Deus, porque aquela igreja havia nascido de novo, havia se libertado da escravidão do pecado. Nós, sem o novo nascimento, qualquer ser humano sem o novo nascimento, permanece escravo do pecado. Nono. Sem o novo nascimento, nós somos escravos de Satanás. Efésios 2, 1 e 12, não precisa abrir, nós já lemos. O texto fala que nós vivíamos de acordo com a presente ordem desse século, né, do espírito que opera e etc. Né? Então, falando que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, por natureza merecedores da ira, e vivíamos segundo, né, andávamos segundo a presente ordem. Mas 1 Timóteo 2, 24 e 26, nós podemos estar lendo. Quem é? Segundo Timóteo, né? Segunda, né? Porque a primeira não tem, não. É a primeira. Segunda. Desculpa. Falha técnica.
E aí? Chato? Quem é? Ah, Jó. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhes opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Que os aprisionou para fazer a sua vontade, né? A condição de alguém não nascido de novo é que ele é aprisionado, ele é escravo de Satanás para fazer o quê? A vontade de Satanás. Então a condição de um não regenerado é que ele vai fazer mesmo a vontade de Satanás. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós fazemos também a vontade de Satanás. Tá? 10º, para nós terminarmos, sem o novo nascimento não habita bem nenhum em nós. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetual. Faltando aqui um E aqui, o E, mas... esse texto, Paulo, ele está naquele velho dilema que nós não sabemos se ele está falando dele mesmo, se está falando de outro, mas o texto nos mostra que ele trata de um dilema peculiar da vida de alguém ou das pessoas em geral em si. Querer fazer o bem e não conseguir. Por que as pessoas não conseguem fazer o bem? Nós lemos, Joel leu também de manhã, que nós não conseguimos fazer o bem. Paulo estava tratando com relação também aos judeus que tinham a lei, que tinham Israel, os mandamentos em si, e mesmo eles tendo esse mandamento, eles também viviam esse velho dilema de lutar para poder obedecer ao seu Deus, que era diferente daqueles que não tinham nenhuma ligação com Israel, a qual não tinha nenhuma responsabilidade e obrigação de obedecer e cumprir a lei. Mas o texto nos mostra que sem o novo nascimento, e também pelo texto que nós lemos de manhã, dos Salmos e de Romanos capítulo 3, nós percebemos que não há bem nenhum em nós. As nossas obras, como as próprias Escrituras traçam, é como um trapo de imundícia. Nós, com as nossas próprias e boas obras, nós não alcançamos mérito diante de Deus. Nós não fazemos o bem para nascer de novo ou para ser salvo. Nós fazemos o bem porque somos salvos. O fazer o bem que nós fazemos, ele só é bom porque ele tem Deus agindo em nós. Porque se fosse de nós mesmos, ninguém seria capaz de fazer o bem. Voltando aqui ao monge e escorpião, para nós encerrarmos. O que você faria com aquele escorpião? Pisava nele, deixava morrer afogado. Esse monge, depois de ser picado e ferroado, né? Picado não. O escorpião cai no rio e começa a se afogar novamente. Ele, com muita dor, e os discípulos observando, ele abaixa até o rio novamente e pega o escorpião com um pouco mais de cuidado. E tira o escorpião, coloca ele no chão e deixa ele embora. Aí os seus discípulos, observando aquilo da ponte, ficaram indignados. E desceram lá, falando: mestre, por que você fez isso? Ele te ferroou. Ele merece morrer, ele merece se afogar mesmo. Você foi ajudá-lo, olha como é que ele fez com você. Aí o mestre deu a seguinte resposta: a minha natureza é ajudá-lo. A natureza dele é me ferroá-lo. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que as nossas reações, elas não devem levar em consideração a ação de outros. A reação daquele escorpião, ia falar pernilongo, não sei porquê, a reação daquele escorpião exigia de nós que nós tratássemos-o de igual modo, que nós o maltratássemos ou deixasse afogar. Eu jogava uma pedra em cima na água. Essa ação desse escorpião automaticamente exigiria da minha velha natureza essa reação. O que esse monge fez? Ele reagiu de acordo com a sua natureza. Ele reagiu de acordo com aquilo que ele é, independente daquilo que aquele escorpião fez. Era isso que ele estava ensinando. O que acontece?
Nós, muitas vezes, quando somos ferroados pelo irmão, ou somos ferroados por alguma circunstância, nós reagimos de igual modo. Nós jogamos uma pedra em cima, nós tacamos água ou tacamos fogo no bichinho. Por quê? Porque nós reagimos à situação. Quando que, na verdade, as pessoas que estão incrédulas à nossa volta, que nos atacam, elas só fazem isso porque esta é a natureza dela. Aquele irmão que erra contra você, ele só erra contra você porque naquele momento ele agiu de acordo com a sua velha natureza que permanece em você. E isso em nenhum momento justifica a sua reação. A sua reação deve ser de acordo com aquela nova natureza que você tem. Se é que você tem. Só que a nossa tendência é fazer o quê? Reagir como a velha natureza. Esta é a grande luta dos cristãos que estão vivos ainda, na terra, ou que ainda não foram arrebatados com a volta de Cristo. Nós constantemente estamos lutando com a nossa velha natureza. E a nossa luta e o nosso incentivo através das Escrituras é: haja de acordo com a nova natureza. Deus já lhe deu uma nova natureza. Deus já me deu. Deus já nos deu um coração regenerado. Então, quando você for atacado, quando eu for atacado por um escorpião da vida, um escorpião das circunstâncias, haja de acordo com a sua natureza. Porque aquele escorpião, ele está fazendo aquilo que lhe é comum. Não justifique suas ações. Haja com aquilo que você recebeu, com a sua nova natureza. É um desafio para todos nós. E nós precisamos encarecidamente contar com a graça de Deus. Porque por nós mesmos, nós temos um imã que nos atrai para a velha natureza. A velha natureza ela é muito forte em nós. E constantemente ela nos puxa para baixo. A gravidade está a favor da velha natureza. Mas nós contamos, como cristão, com os meios da graça. Nós contamos com a palavra, com a oração. Nós temos esses meios que podem nos ajudar. E nós temos também o Espírito Santo que habita em nós, que nos fortalece para vencermos essas situações. Se você venceu, se você conseguiu reagir de acordo com a natureza de Cristo, é porque Deus agiu em você, te deu uma nova natureza. Se você não fez isso, se você não consegue, não faz isso, é porque você está reagindo conforme a velha natureza e não conforme a nova natureza. Reajamos todos conforme a natureza de Cristo. Vamos nos colocar em pé?